Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 13 de junho de 2022, nossa leitura ainda em Salmos, Salmo do 30 ao 34. Espero que você não enjoe de ouvir a minha voz nesse canal. Mas, falando dos Salmos, Salmo de número 30 é um Salmo de Davi. Quando Davi prepara, ao que parece, ao que indicam os estudiosos, esse salmo, Davi está preparando tudo o que ele estava deixando para Salomão, para a construção do templo do Senhor. Então ele consagra tudo antes, ele entrega a Deus e ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi segue dizendo: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Que Deus maravilhoso! Esse salmo é que tem um dos textos mais repetidos e conhecidos por nós cristãos, que diz ainda no versículo 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O salmista Davi termina esse salmo dizendo: converteste o meu pranto em folguedos, em risos, em alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus pela alegria e pelo prazer que Davi expressa, nos ensinando a adorar esse Deus maravilhoso. Salmo 31 é um salmo ainda de Davi, um salmo de lamentos, mas também de louvor. Davi começa dizendo: em ti, Senhor, me refugio. E ele pede que o Senhor não permita que ele seja envergonhado, mas que a justiça de Deus o livre. E ele diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Esse Deus é maravilhoso, vale a pena confiar nesse Deus. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, um homem que tem a sua segurança, a sua confiança, que se garante não nas suas próprias forças, mas se garante no Deus Todo-Poderoso. E ele diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. E ele segue dizendo: no recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Maravilha! Oh, confie no Senhor de todo o teu coração e saiba que Ele te defenderá. O Salmo 32 é um ensinamento prático de como nós devemos nos livrar da culpa e dos pecados. Davi, ele começa dizendo, é um salmo bem didático para nós, e ele começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Iniquidade tem como sentido mais profundo rebelião, e em cujo espírito não há dolo. E aí ele diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. E aí ele, no versículo 5, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja que coisa poderosa. Davi está nos ensinando nesse salmo que alguém pode passar por uma situação de pecado, e à medida que aquele pecado se torna uma rotina, aquele pecado deixa de ser algo acidental, porque quando Jesus entra na nossa vida, ele espera uma mudança, uma conversão de atitudes em nós. E os pecados, eles não podem mais ou não devem mais ser pecados
deliberados, eu não posso premeditar o pecado. Mas eu erro ainda, continuo pecando, eu ainda peco porque vivo e não vivo para pecar. E aí Davi está nos ensinando que quando nós vivemos em pecado premeditadamente, aquilo faz de nós pessoas iníquas. Se nos tornamos em iniquidade, porque permanecemos em uma conduta de pecado. E aí o Espírito Santo parece incomodar Davi, e num determinado momento de sua vida, Davi diz que os seus ossos estavam se secando, mas quando ele confessa, ele percebe a paz e os milagres de Deus voltando a acontecer em sua vida. Salmo 33, ele vai falar: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte, com júbilo. Ele segue dizendo da grandeza, do que significa adorar a esse Deus, e não é qualquer um. E ele está dizendo: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por herança, para a sua herança. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Sejam sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. O Salmo 34, ele começa novamente em um momento de adoração. Também ainda um salmo de Davi. Davi segue dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. Davi está dizendo que ele esteve aflito e clamou ao Senhor. E quando ele clama, diz o texto, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugie-se no Senhor e saiba que até os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltarás. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Creia no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Deus fiel, que te cuida, que te sara, que te guarda e que te abençoa. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.